foi solicitado um breve depoimento sobre as questões relativas à modernização das questões relativas à gestão pública e a sua vinculação com o exercício também da atividade legislativa. Em primeiro lugar, me cumpre lembrar sempre a necessidade da distinção entre a atividade executiva e a atividade legislativa. No executivo, como governador de Minas Gerais, ocupando outras funções anteriores, nos esforçamos muito em direção àquilo que o mundo hoje reclama e exige, que é o governo digital, o acesso a informações, a transparência, a clareza na conduta pública. Eu até me orgulho muito de ter feito, à minha época de Minas Gerais, o primeiro estado subnacional do mundo a fazer um convênio com o MIT, exatamente para conseguir um programa de acesso a dados econômicos do Brasil que foram de subsistência para um programa de desenvolvimento econômico que realizamos em nosso estado. Esse documento, é claro que ele acabou parametrando outros exemplos pelo Brasil afora. Mas a par disso, é bom lembrar que a nova economia do século XXI, baseada no conhecimento, impõe também novos desafios ao gestor público, levando a questões relativas ao apoio ao empreendedorismo das startups, como também fizemos, a identificação de parcerias com o terceiro setor, com a sociedade civil organizada, para permitir alternativas na execução e na prestação dos serviços públicos inerentes às políticas públicas essenciais na saúde, educação, segurança pública. Há parcerias com o setor econômico na área da infraestrutura e do fomento ao desenvolvimento. Então, essas inovações, que na verdade agora já estão costumeiras e comezinhas, elas são imprescindíveis para nós avançarmos positivamente, reconhecendo que governar, que administrar, não é tarefa fácil. Ao contrário, exige muita responsabilidade, muita criatividade, muita serenidade e, sobretudo, muito bom senso. Ao exercer os cargos do Poder Executivo, incluído de governador do estado de Minas Gerais, no Brasil, sempre me esforcei para basear as minhas decisões em critérios técnicos, objetivos, defensáveis, não só baseados em uma grande regularidade, numa rigidez, sob o ponto de vista moral, técnico e legal, mas também analisando os seus resultados e os seus desdobramentos, especialmente para as populações mais carentes e as pessoas mais vulneráveis, com a sensibilidade que é fundamental para o gestor público, para o homem político. Aliar, portanto, o conhecimento técnico, as inovações científicas, as necessidades do novo governo digital, com essa sensibilidade social, é, pois, o perfil adequado para termos homens públicos governantes mais atentos ao seu tempo e mais comprometidos com o desenvolvimento, com a justiça social e com a inclusão de todos que podem, de fato, participar desse progresso nacional. Quero dizer que é claro que a situação no parlamento é diferente. As responsabilidades, as atribuições são muito distintas. No parlamento, nós não temos a responsabilidade do governo. A nossa responsabilidade é por elaborar as leis e por fiscalizar. Então, não temos aquele compromisso do dia a dia que nos impõe, como se diz aqui no Brasil, coloquialmente, popularmente, matar um leão por dia. Na realidade, o que nós temos no Legislativo é a necessidade de termos uma pauta prioritária de temas legislativos que dialoguem com as necessidades modernas da nação. E é isso que tento imprimir no meu mandato. Temas que no Brasil ainda são muito caros, a despeito de ter evoluído muito positivamente no exterior, como, por exemplo, o tema da segurança jurídica, como, por exemplo, temas relativos a formas alternativas de prestação de serviços públicos, permitindo, por hipótese, consórcios de municípios, permitindo, por hipótese, soluções alternativas de composição de conflito para evitar a excessiva judicialização no Brasil, causa de tantas despesas, aumentando a nossa produtividade, a competitividade brasileira através de mecanismos que aperfeiçoem a segurança pública, a saúde e também as questões de infraestrutura. Tudo isso, de maneira orgânica, pode significar, de fato, um avanço positivo na nossa legislação. Não podemos ficar presos e reféns de modelos e modelagens antiquados e ultrapassados. Temos de fazer uma legislação que dialogue, como eu digo, que preveja o porvir, que haja a necessidade imperiosa
de nós trazermos para a atualidade temas que serão discutidos ainda no futuro próximo, para permitirmos, com transparência e com clareza, que o Brasil não fique ultrapassado em diversos aspectos. Então, reitero, temas que tratamos no Executivo, como a questão do empreendedorismo econômico, questões relativas à inclusão social, a participação de colegiados populares em decisões públicas, a formas alternativas de decisões da administração pública, como a lei recentemente aprovada de minha autoria, da chamada decisão coordenada, aprovada nas duas casas, de fato apontam essa necessidade de sermos criativos, ousados e corajosos, mas sempre com o pé na responsabilidade. Nós temos de manter de fato aberta essa porta para permitir que esses avanços ocorram. Então, entre os dois papéis, do Executivo e do Legislativo, nós percebemos grandes alterações, mas me parece que agora, investido no mandato de senador da República, eu tenho condições de, ao defender o meu Estado, que represento aqui no Senado Federal Brasileiro, demonstrar que todas essas iniciativas de natureza técnica que adotamos no Executivo regionalmente podem ser expandidas nacionalmente e que podemos também criar e inovar novas alternativas de gestão, criar e inovar em institutos jurídicos que vão dar mais segurança jurídica, que vão dar mais condições para que a infraestrutura se consolide, como, por exemplo, a recente lei de licitação e contrato administrativo, que fui relator aqui no Senado e que, de fato, avançou tão positivamente no panorama legal brasileiro. Desse modo, minhas senhoras e meus senhores, eu cumprimento a Bússola Tech por mais esse evento, por mais esse simpósio, reiterando o nosso grande compromisso e o nosso esforço para realizarmos um mandato moderno, um mandato que de fato tenha condições de apresentar resultados e inovações e que permita a todo o Brasil participar de maneira muito eficaz dessa fase de desenvolvimento que o mundo atravessa, baseado na nova tecnologia, nas novas formas de participação cidadã, aliás, instrumentos que o Senado põe à disposição de nós, senadores, através do contato permanente com a população, por mecanismos eletrônicos de internet e, de fato, de informática, que permitem um acompanhamento quase que online dos processos legislativos. Ao escutar a população, sentir as reclamações, é também nosso dever e assim devemos legislar, de modo criativo, de modo inovador, mas com a mesma sensibilidade que eu dizia antes do Executivo. Aqui também do Legislativo nós devemos tê-la com um dos nossos fundamentos, porque é exatamente essa sensibilidade que dá o tom mais importante da conduta de um político sério e que se preocupe com o bem-estar da população que representa.